Irmãos, nós estamos hoje continuando a segunda mensagem da série Redescobrindo a Igreja, uma série de mensagens, de 4 mensagens durante o mês de novembro, e nós vamos, com essa série de mensagens, pensar um pouquinho a respeito também da comemoração. Nós estamos comemorando 4 anos da nossa comunidade, então é uma época de aniversário, sempre a gente faz uma avaliação da nossa vida, olha para trás, para o último ano, para o que a gente tem feito. E esse é um tempo assim também, da gente redescobrir a nossa própria igreja, a nossa própria relação com a igreja. E hoje, em especial, eu queria dizer que todo pregador tem 2 funções em primeira instância. A primeira é explicar um pouco daquilo que está na palavra de Deus. Então o pregador estuda alguma coisa, faz ali a exegese, lê o texto bíblico, tenta assimilar alguma coisa do que o autor ali queria dizer para aquele povo especificamente, e tenta passar isso de alguma maneira para a igreja, sendo fiel às Escrituras. E uma outra parte também importante da pregação é aquilo que está no coração do pregador. Apenas o ensino fica apenas uma letra morta, sem muita vida. O pregador realmente precisa se alimentar daquilo que ele quer dar como alimento. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa mensagem em especial, talvez eu corra o risco de estar muito mais falando do meu coração. Não que eu não esteja falando da Bíblia, mas essa mensagem em especial, eu falo do meu coração. Eu falo de algo que tem incomodado o meu coração nesses últimos tempos. E não foi algo planejado, mas caiu na nossa escala, eu e o do Clinton ali, e caiu esse tema para mim, da igreja como um corpo. E eu queria começar falando um pouquinho sobre aquilo que me incomoda nesses últimos tempos, para então vocês entenderem um pouquinho o porquê que eu estou falando que isso vem do meu coração. Se a gente for lembrar alguns meses atrás, nós tínhamos em julho, nossa cidade, nosso país estava vivendo um período especial, que foi o período da Copa. Então você sabe que esse período da Copa, depois que passou julho ali, fizeram uma pesquisa entre os turistas que vieram aqui. E você sabe qual foi a melhor coisa que o turista encontrou aqui no nosso país? A esportividade que você falou? Receptividade, exatamente. É a hospitalidade. 98% dos turistas aprovaram a nossa hospitalidade. Disse que o melhor do Brasil são os brasileiros. E é interessante isso, porque naquele momento a gente olhou um para os outros e a gente ficou orgulhoso disso, porque, poxa, a gente sabe conviver com as pessoas, né? A gente sabe acolher aquele que é diferente da gente, a gente sabe alguém que vem lá de outro país, nem conhecemos, mas a gente trata bem todo mundo, nós somos um povo hospitaleiro. No entanto, mês passado, nós vivemos um outro período também no nosso país, que foi o período das eleições. E aí parece que poucos meses depois daquela grande festa da hospitalidade, o Brasil vive um outro período. E aí é interessante que a hospitalidade deu lugar ao ódio. E você sabe que 84%, houve um aumento de 84% no número de denúncias contra crimes de ódio na internet durante esse mês, comparado ao período antes das eleições e até mesmo antes das Copas. O que aconteceu com esse país que era tão hospitaleiro, que sabia conviver tanto, com o diferente, e de repente a gente acessa a internet? Eu confesso aos irmãos que naquele domingo das eleições eu cheguei em casa, fui abrir o meu Facebook, eu fiquei triste, o meu coração ficou apertado com o que eu via. No dia seguinte eu mal conseguia ligar o meu computador, porque o assunto era o mesmo, independente da nossa posição política ou não. Mas o discurso de ódio
era tão grande de ambas as partes, né? Seja a esquerda, seja a direita, o discurso de ódio estava presente. E a gente viu que isso se refletiu até mesmo nas delegacias de crimes, né, de internet. Teve um aumento de 84% desse número de denúncias contra crimes de ódio. O que aconteceu? Será que o brasileiro é realmente esse camarada hospitaleiro que sabe conviver com o diferente? Mais ainda, será que eu e você somos essas pessoas que sabemos conviver com o que é diferente da gente? Eu tenho as minhas dúvidas com relação a isso. Quero mostrar para vocês um outro quadro, que aqui tem uma citação desse jornalista. Esse texto está disponível na internet, você acha ele facilmente se você quiser ler ele todo, mas é um texto muito interessante que fala da história do ódio no Brasil. Veja só o que esse cara disse. Se o político é corrupto, devemos tirar ele do poder à força. Mas se vamos para a rua fazer balbúrdia, devemos ser espancados. E se somos espancados indevidamente, o policial deve ser morto. E assim seguimos nossa espiral de ódio e de comportamentos irracionais, pedindo que cortem a cabeça dele, como a rainha louca de Alice nos País das Maravilhas. Ninguém para 5 segundos para pensar no que fala ou no que comenta na internet. Grita-se muito alto e depois volta-se para a sala para comer o jantar. Pede-se para matar o menor infrator e depois gargalha-se com o humorístico da televisão. E ele continua, o discurso de ódio invade todos os lares e todos os segmentos. Agora que o gigante acordou e o Brasil resolveu deixar de ser alienado, todo mundo odeia tudo. O colunista da Veja odeia o âncora da Record, que odeia o policial, que odeia o manifestante, que odeia o político, que odeia o pastor, que odeia o marxista, que odeia o senhor de bem, que fica sentado, que fica em casa, odiando todo mundo o dia inteiro em seus comentários nos portais da internet. Para onde um debate rasteiro como esse vai nos levar? Gritamos e gritamos alto, mas gritamos por quê? Eu achei muito interessante essa citação, porque mostra e revela um pouquinho do que nós somos de fato. Acho que aquele momento da Copa ali não diz muito do que é o povo brasileiro de fato. Talvez esse momento que nós vivemos desde antes das eleições e ainda perdura, de ódio, de falta de compreensão um com o outro, de falta de diálogo, revela um pouco mais daquilo que está dentro do nosso coração. E aí nós temos um contraste, veja só. De um lado, nós podemos pensar que a maneira correta de viver é através da cordialidade, simpatia, e que isso traduz realmente alguma coisa boa. Mas, de fato, nós vimos que o brasileiro pode ser muito cordial e muito simpático, mas ele está longe de viver a comunhão e a alteridade como, de fato, ela é. Muitas vezes, viver comunhão e alteridade, que é o foco no outro, não em si próprio, é muito mais do que ser simpático ou ser cordial com alguém. Comunhão, biblicamente falando, é muito mais do que um convívio dos irmãos. Quando nós fazemos algum evento e vamos sair para comer uma pizza ou fazemos algum evento social na igreja, logo nós fazemos, isso é para estimular a nossa comunhão. De fato isso estimula, mas o evento não é a comunhão. O simples fato de estar perto um do outro, isso não é comunhão. O simples fato de abraçar o outro e dizer, olha, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, cantar olhando, virar para quem está do seu lado, dar um Deus te abençoe, alguma coisa, isso não é comunhão. Isso é cordialidade e simpatia. O que de fato é comunhão? O que de fato é ser igreja como um corpo? E aí eu quero continuar dizendo que o problema que eu queria tratar hoje aqui com a gente é a nossa inabilidade de diálogo, ou para o diálogo, e o convívio com o diferente. Por isso eu disse que isso vem do meu coração, porque nesses últimos tempos isso tem me incomodado. Eu tenho visto isso na minha própria vida. E não somente na minha própria vida, assim como o profeta Isaías, né, quando Deus chama, ele diz que ele é
um homem de lábios impuros e vive no meio de um povo de impuros lábios. Eu diria assim, eu sou um homem com inabilidade de diálogo e de conviver com o próximo, e eu habito no meio de um povo que também é inapto para dialogar e para conviver com aquele que é diferente. Então eu queria, a partir dessa problemática, pensar um pouquinho com vocês sobre a igreja como um corpo. Na Bíblia nós encontramos diversos textos que falam sobre isso, né, da igreja ou do povo, daqueles discípulos de Jesus como um corpo. Veja só alguns desses textos. Primeiro lá em Efésios. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos o quê? Membros do seu corpo. Então ele já em Efésios, Paulo vai dizer isso, que nós somos membros do corpo de Cristo. Depois em Colossenses, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. O corpo é a igreja, Jesus é o cabeça desse corpo. Depois, em Romanos, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Veja que, já aqui de cara, nós encontramos 3 textos que falam da igreja como um corpo. No entanto, eu queria separar um 4º texto, e é esse o texto que eu queria me debruçar mais, que é o texto de Coríntios. Eu acredito que esse texto, como Paulo gasta um pouco mais de tempo ali, se debruçando sobre esse assunto, ele explica um pouco mais sobre essa questão da igreja como um corpo. E eu queria ler com vocês, tem aqui projetado, mas se alguém quiser a Bíblia, é só fazer um sinalzinho que a nossa equipe da recepção vai fazer chegar até você. Eu recomendo você ficar com sua Bíblia aberta, mesmo que a gente tenha aqui projetado, porque nós vamos voltar ao texto, para você não se perder aí no texto. Nós vamos voltar destacando aí alguns versículos, então eu queria desafiar você a pegar a Bíblia de papel, né, que é uma coisa que faz tempo que a gente não... né, a gente só vê no iPad, no telefone. Então, acompanhe aí na sua Bíblia de papel. 1 Coríntios 12, nós vamos ler do versículo 12 até o 27. Antes da gente ler, vamos fazer mais uma oração? Pai querido, nós contamos com o Teu Espírito Santo para que, agora quando vamos ler a Tua Palavra, que Ele haja em nós, revelando, já a partir da leitura, Senhor, as verdades que o Senhor tem para cada um aqui, para a Tua igreja, para o Teu corpo. Por isso, Deus, vem agora, nesse momento, dando a mim clareza naquilo que eu quero dizer, que eu entendo que o Senhor tem para a nossa comunidade, mas também entendimento aos meus irmãos, para que todos possam entender de fato, não a minha palavra, mas aquilo que o Senhor tem para todos nós. No nome de Jesus. Amém. Veja o que diz lá. Paulo falando à igreja de Coríntios. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Tira e coloca de novo que ele volta. O branquinho aí do lado. Aí. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo.
E se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam de tratamento de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Essa é uma igreja muito problemática. De todas as igrejas do Novo Testamento, talvez a igreja que se reunia em Corinto seja a igreja mais problemática. Veja só algumas problemas que essa igreja tem. Eles tinham uma dificuldade sobre comer carne ou não comer carne. Paulo precisa ensinar eles. Obrigado. Paulo precisa ensinar eles sobre isso, a comida sacrificada a ídolos, se come carne, se não come carne. Eles tinham dúvidas doutrinárias sobre a ressurreição dos mortos. Sobre casamento, alguns acreditavam que deveriam se casar, outros acreditavam que não, porque Jesus estava voltando logo, então é bom que nem se case para se dedicar ali ao ministério. Sobre dons espirituais, esse Paulo gasta aqui um tempo da carta dele falando sobre os dons espirituais, especialmente o de profecia e o de línguas. Inclusive o texto que nós lemos está dentro desse contexto sobre dons. Eles tinham um problema na Santa Ceia. Os mais ricos chegavam cedo na igreja, tomavam a ceia, que era na verdade uma refeição, não é só esse copinho que a gente toma, era uma refeição. Então eles comiam ali à vontade. Quando chegavam aqueles mais pobres que chegavam do trabalho, e gente, olha só, nunca faça isso na vida. Aproveita para você desligar o seu aí também. Então, os mais pobres, quando chegavam depois, não encontravam mais alimento. E aí ficava um com fome, o outro ficava cheio, e ali eles não dividiam a comida. Tinha a questão de gênero. Paulo menciona as mulheres, como é que as mulheres devem se comportar. Problemas jurídicos entre irmãos dentro da igreja. Não resolveu dentro da igreja, um irmão coloca o outro na justiça. Isso estava envergonhando a própria igreja. Tinha uma questão de prostituição cultual, que naquele tempo existia ali o templo e o culto a Afrodite, e existiam as prostitutas cultuais ali no templo de Afrodite, e os membros da igreja estavam se relacionando ali. Relacionamento, veja só, talvez o mais escandaloso para a gente, existia uma pessoa na comunidade de Corinto, na igreja de Corinto, que estava tendo relações sexuais com a sua própria madrasta, a mulher do seu pai. Então você imagina como é que era essa igreja. E o pior disso é que dentro dessa problemática toda, era uma igreja dividida. Então a questão da carne, por exemplo, se come carne, se não come, existia um grupo que dizia assim, eu sou melhor do que você, porque na verdade eu não como carne. Você que é o pecador porque você come carne. O outro disse assim, eu não casei, por isso eu sou mais espiritual que você. Você casou, você quer as coisas do mundo. E aí ficava dividindo a igreja. Eu falo em línguas, eu tenho o dom de profecia, você não. E a igreja começou a se dividir. Além de ser uma igreja problemática, era uma igreja dividida.
E era uma igreja dividida em pelo menos 4 grupos. Paulo chega a mencionar isso. Diz assim, Paulo vai dizer, né? Vocês dizem que um é de Paulo, o outro é de Pedro, o outro é de Apolo, e ainda diz assim que existe um 4º grupo que se chama assim, os de Cristo. Esse era o mais perigoso, o grupo mais perigoso, porque dizia assim, eu não me misturo com vocês que são pagãos, vocês que são pouco espirituais, que escolhem aí os homens, nós escolhemos Cristo. Nós somos os espirituais, nós que falamos em línguas, nós que não comemos carne, nós que acreditamos na ressurreição dos mortos, que não nos casamos. Então esse era o grupo de Cristo, aquele que se dizia o mais espiritual de todos, mas que contribuía também para ser uma igreja dividida. O foco aqui, especialmente desse período que nós lemos aqui, do capítulo 12, o foco é dos dons. Paulo chegou no momento da carta que ele está falando dos dons. Capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre dons espirituais. E ele está falando que Deus dá os dons como constrói um corpo. Ele dá à mão o dom de pegar, dá aos pés o dom de andar, e assim por diante. E ele vai construindo a igreja dando dons, como quem constrói um corpo, com vários membros. É nesse contexto que Paulo está falando sobre o corpo. Capítulo 13, você vai se deparar com o maior de todos os dons, que é o grande capítulo que se tornou até música na voz de Renato Russo, né? que é o capítulo do amor. Então é o maior de todos os dons, que não adianta nenhum outro dom se não tiver esse principal. Depois ele vai falar no 14 também um pouco mais sobre dons. Então, nosso contexto aqui, só para você ter isso em mente, é sobre dons. No entanto, eu quero ampliar um pouquinho a nossa discussão e pegar essa ideia de Paulo sobre corpo e vamos entender um pouco mais profundamente essa questão dos dons ou do corpo, da igreja como um corpo, ampliando um pouquinho além da questão dos dons, ok? Então, pensando num corpo, veja só, nós desde que nascemos temos um. Na verdade, nós não temos um, nós somos corpo. Nós não somos uma alma que está encarnada num corpo. Nós somos corpo e alma. Isso é o que nós somos. Alma sem corpo é fantasma. E corpo sem alma é um defunto. Então uma coisa não existe sem a outra. As duas coisas precisam estar juntas. Então, imagine uma criança. Como é que uma criança lida com o seu próprio corpo? Eu acredito que a criança não tem muita consciência do próprio corpo. Ela pega as coisas, ela coloca na boca, tinta na boca, ela se suja toda, ela anda 2 passos, cai e anda depois. E é um corpo meio sem consciência, eu acho, de si. A criança é assim. No entanto, a gente vai crescendo e a gente vira adolescente. Aí quando a gente vira adolescente, eu não sei quem é mais desengonçado, se é a criança que não tem consciência do corpo, ou se é um adolescente que cresceu o corpo, mas ainda parece que não se acostumou porque o corpo cresceu. E aí bate em tudo, e o braço cresce mais do que a perna, e a voz começa a engrossar, no caso dos meninos, começa a nascer os pelos, e por aí vai. É um corpo ainda desengonçado. Mas quando a gente atinge aí a maturidade, os adultos, nós temos uma consciência um pouco maior do nosso corpo. Tanto que nós cuidamos dele. A questão do cuidado com o próprio corpo é uma questão do adulto. O adulto sabe que ele precisa cuidar do corpo, porque senão ele vai, à medida que vai envelhecendo, o seu corpo vai exigindo dele. Se a criança se utiliza do corpo, na verdade o adulto serve o corpo. Ele tem que dar alguma munição para que o corpo possa ficar bem. Ele vai malhar, ele vai correr, ele vai fazer alguma atividade física para que o corpo possa ficar bem. Assim também é com a gente, com relação à igreja. A maturidade e o tempo que a gente tem dentro do corpo de Cristo vai dizer como que a gente lida com esse corpo.
a maturidade com que a gente lida com o corpo. Aqueles que chegam e ainda são bebês na fé, que acabaram de, né, se reconhecer como cristãos e chegaram à nossa comunidade, talvez hajam assim como um bebê, não sabe ainda como é que funciona essa questão do corpo. Às vezes, né, tropeça aqui, cai acolá, e não tem muita noção de corpo. Depois que passa um tempo, você, adolescente, também, né, ainda tem alguma... Você já cuida um pouco melhor do seu corpo, você já tem alguma estrutura para andar, para fazer esportes e tudo, mas é meio desengonçado. Tem alguma dificuldade no corpo. Quando a gente já atinge uma maturidade espiritual, algum tempo de caminhada, a gente percebe que a maturidade é servir ao corpo, é cuidar do corpo. O corpo não é algo que eu sugo dele, mas é algo que eu me entrego a ele. Essa é uma percepção de quem já andou um pouquinho na caminhada da igreja. Perceber a igreja como um corpo, e um corpo que eu preciso me doar a ele, eu preciso cuidar dele, eu preciso tomar os remédios, eu preciso ir para uma academia, eu preciso fazer isso dentro do ambiente da igreja. Isso é uma percepção de quem já atingiu alguma maturidade. Veja só como é que o texto nos ensina aqui, logo no início, versículos 12 e 13. Ele diz assim, vamos repetir aqui o que a gente já leu. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Veja só que interessante. Ele fala, logo no início aqui, de um corpo. De um corpo. A ênfase aqui ele dá em dois aspectos. O primeiro aspecto é um corpo. Você vê que essa palavra um se repete. A palavra corpo se repete. Somos um corpo. Depois, ele dá uma segunda ênfase. Qual é a segunda ênfase? Somos muitos membros. Nós temos aqui a unidade, um corpo, mas nós também temos uma outra ênfase, a diversidade. Nós somos muitos membros. E é interessante que ele coloca aqui dois pares de categoria que ele classifica os homens em dois pares. Judeus e gregos. Judeus e gregos têm a ver com diferenças religiosas. Os judeus e gentios, esses gregos são os gentios. Então é aqueles que faziam parte do povo da aliança lá do Antigo Testamento e aqueles que foram inseridos depois. Então, judeus e gregos, diferenças religiosas, agora formam um único corpo, com a sua diversidade, judeus e gregos. Depois ele fala sobre escravos e livres. Agora já não é diferença religiosa, mas aqui é uma diferença social. Há aqui os escravos e há aqui os livres. Claramente uma diferença social. No entanto, não há mais a diferença social. O que existe é um corpo, dentro da sua diversidade. Logo de início, gente, a gente pode perceber o seguinte: a nossa dificuldade maior da nossa vida não é viver em unidade. A gente não tem dificuldade de viver em unidade, desde que todo mundo seja como eu. Se você for igual a mim, se você pensar igual a mim, se você for da minha religião, se você pensar como eu, se você for da mesma classe social que eu não tenho o menor problema de ser um com um corpo com você. Nós estamos juntos. Nossa dificuldade não é ser um, desde que você seja como eu. Mas a nossa dificuldade também não é viver na diversidade. Nós também não temos dificuldade em viver na diversidade, desde que aquele que é diferente de mim fique bem longe. Eu respeito. A pessoa não pensa como eu, tudo bem, ele fica lá, eu fico aqui. A gente, se respeita. Ele fica lá e eu aqui.
A diferença, ou a nossa maior dificuldade não é a unidade em si, nem a diversidade em si. É quando nós juntamos as duas coisas. Quando nós temos unidade na diversidade, aí a coisa começa a complicar. Quando eu preciso conviver como um corpo, como irmão, eu preciso chamar de irmão alguém que é diferente de mim, aí começa a complicar. Alguém que pensa diferente de mim, que tem características diferentes, que vem de histórias diferentes, de contextos diferentes, e eu preciso chamar de irmão. Eu preciso dizer, você é meu irmão, nós somos parte do mesmo corpo. Eu acredito que esse texto aqui, ele vem para nos ajudar a lidar com a unidade na diversidade. O que eu estou chamando de unidade? Unidade é o reconhecimento do que nos une. E a diversidade é a legitimação das diferenças. O que nos une? Existe uma coisa que faz da gente um corpo. O que é? Nós todos estamos ligados pela cabeça. A nossa cabeça comanda todo o nosso corpo. E a Bíblia diz que a nossa cabeça, ou a cabeça da igreja, é Cristo. O que nos une? Cristo. Cristo nos une. Essa é a única coisa que nos une, de fato. O gerador da unidade da igreja é Cristo. Todos estamos debaixo do seu comando, assim como todos os nossos membros, todos os membros do nosso corpo estão debaixo do comando da nossa cabeça. No entanto, nós temos também a diversidade, que é a legitimação das diferenças. Não é só o reconhecimento da diferença. Porque eu posso reconhecer a diferença, tudo bem, você é diferente, mas você está errado. Eu reconheço que você é diferente, mas digo que você está errado por ser diferente, porque o correto é ser como eu. Mas eu estou dizendo que a diversidade é legitimar o que é diferente. Percebe como é diferente? Eu digo, você pensa diferente, mas você está debaixo da mesma cabeça que eu. E a ordem que chega para mim pode ser uma ordem diferente da que chega para você. A ordem que chega para a mão é pega aquilo ali. A ordem que chega para o pé é caminhe até ali para que a mão possa pegar isso. Todos estão debaixo da mesma cabeça, com o mesmo propósito. No entanto, as ordens podem ser diferentes. Isso é legitimar aquilo que é diferente. Nós temos um perigo para cada uma dessas situações, dessa ênfase aqui. O perigo da unidade é o perigo da uniformidade. Veja o que o texto diz. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. O corpo não é uniforme. Ele é feito de muitas formas. Depois, no 19, ele diz, se todos fossem um membro, onde estaria o corpo? Ia ser um minion, né? Só uma bola. Imagina, você não teria membros. O corpo não é uniforme. A nossa grande dificuldade de lidar com a unidade é porque nós tendemos a lidar com a unidade a partir da uniformidade. Tudo bem, temos unidade, desde que todo mundo pense igual, faça a mesma coisa, tenha a mesma função. No entanto, não é isso que é a proposta bíblica. Veja que a uniformidade acontece justamente quando nós não reconhecemos aquilo que nos une. Ela é quase que o contrário da unidade. Se a unidade é o reconhecimento do que nos une, a uniformidade acontece quando a gente não reconhece aquilo que nos une. Quando eu não reconheço Cristo como aquela coisa que nos une, então eu preciso colocar outra coisa no lugar daquilo que nos une, que é Cristo. Então eu começo a colocar, por exemplo, as minhas preferências políticas como um fator que nos une. Mas não é isso. É Cristo. Aí eu começo a colocar, por exemplo, a minha classe social como um fator que nos une, mas não é isso. Aí eu começo a colocar a minha teologia como um fator que nos une, mas também não é isso. A minha denominação, coloco um projeto de igreja como um fator que nos une. Opiniões como fator que nos une. Não. Nenhuma dessas coisas é fator que nos une. O que nos une é a nossa cabeça,
que é Cristo. Aquele que confessa Cristo está sobre o mesmo corpo que eu, que confesso, mesmo com todas as nossas diferenças. Quando eu não reconheço Cristo como esse fator unificador, então eu quero é uniformidade, não é unidade. Esse é o grande perigo. Mas também há o perigo da divisão. O texto lá no versículo 25 diz: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Veja, da mesma forma, a diversidade é a legitimação das diferenças. A divisão começa a surgir justamente quando nós não legitimamos as diferenças. Não legitimar as diferenças é começar a divisão no corpo. Porque quando eu digo assim, a sua diferença não é legítima, eu estou dividindo o corpo. E o texto diz assim: Jesus colocou cada membro como quis no corpo. Isso quer dizer o quê? Que o projeto de ser diferente é um projeto que surge a partir da cabeça, a partir de Cristo. O ser diferente é um projeto do próprio Deus. Quando eu digo assim, porque você é diferente, você não está no corpo, eu estou indo contra a palavra do próprio Deus. Estão me acompanhando? Quando eu digo assim, o que você pensa não é legítimo, eu estou dizendo como se o olho tivesse dizendo à mão, porque você pega e não enxerga, você não é do corpo. Faz sentido isso? Não faz sentido. A divisão surge quando a gente passa a não legitimar as diferenças. A diversidade é quando a gente legitima as diferenças. Porque aquilo que é igual, gente, conviver com aquilo que é igual, nos envaidece de alguma forma. Eu olhar no espelho, né? O espelho é o objeto que o vaidoso mais gosta, não é verdade? O vaidoso gosta de passar na frente de um espelho, porque ele se enxerga ali. E quando eu vejo as pessoas como espelhos, eu quero me ver nas pessoas, eu quero que as pessoas sejam meu reflexo, exatamente iguais a mim, isso gera em mim vaidade, porque isso confirma quem eu sou de fato. Isso diz, massageia o meu ego, é isso mesmo. Olha, vamos reunir aqui, porque aqui é isso aí. Vamos fazer aqui quase que um grupo de autoalimentação daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita. Sem espaço para alguém que pensa diferente, porque o diferente é o feio, o diferente é o errado. Então vamos ficar aqui, porque aqui a gente massageia o nosso ego. O que é igual nos envaidece. Mas também o que é diferente nos ameaça. É uma grande ameaça. Imagina chegar alguém muito diferente aqui na nossa comunidade. Muito diferente das nossas relações aqui. Uma pessoa, hoje, por exemplo, queria fugir desses temas polêmicos, mas hoje teve, por exemplo, a marcha, a parada gay aqui. Imagina se chega uma pessoa querendo Jesus, eu quero ouvir desse Jesus, como é que nós reagiríamos a isso? O diferente nos ameaça, nos tira da nossa inércia. A gente precisa pensar em assuntos que antes a gente não pensava, porque estava todo mundo pensando igual. O diferente faz a gente, eu nunca tinha pensado nisso. Eu preciso começar a amadurecer, a sair de dentro de mim para encontrar com o outro que é diferente. Isso é uma grande ameaça. É por isso que é difícil. Lidar com o diferente é difícil. No entanto, é uma coisa que nós precisamos. Nós precisamos lidar com o diferente. O diferente nos salva da gente mesmo. O diferente é uma experiência salvífica. Relacionar e legitimar o outro na sua diferença é uma experiência que nos salva. Porque reconhecemos Cristo no outro.
A unidade, então, só para a gente recordar e caminhar, a unidade não é o quanto de mim eu vejo no outro. Veja só, a unidade não é o quanto de mim eu vejo no outro, mas o quanto de Cristo o outro vê em mim. Da mesma forma, a diversidade não é aceitar a diferença do outro como um mal necessário. Até aceito, mas é um mal necessário. Bom seria se ele pensasse como eu. Não é isso. Mas empoderá-lo em sua diferença como vontade de Deus. O outro, na diferença dele, pode se legitimar, pode se empoderar, porque é vontade de Deus. A diferença é vontade de Deus. Foi Deus que colocou cada membro como quis, diferente dentro do corpo. Isso é unidade, isso é diversidade. As duas coisas precisam caminhar juntas. Para a gente caminhar já para o fim, 2 tipos de pessoas que o texto diz para a gente aqui. Primeiro tipo de pessoas são os melindrados. Na igreja, nós sempre temos esses 2 tipos de pessoas. Primeiro, os melindrados. Quem são os melindrados? Veja só o que Paulo diz aqui. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Então aqui nós temos o pé e o ouvido. O pé e o ouvido são os melindrados, que dizem assim, porque eu não sou a mão, eu não sou do corpo, eu não sei fazer, eu não penso igual aquele cara, eu não penso igual o pastor, eu não penso igual, então eu não sou parte do corpo. E fica melindrado com as diferenças. Esse é o melindrado. Mas por outro lado a gente tem os orgulhosos, porque os melindrados só são melindrados porque existem orgulhosos. Veja só, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então aqui a gente tem o olho e a cabeça. Esses são os orgulhosos. Os orgulhosos são aqueles que dizem para os melindrados assim, eu não preciso de você, eu me basto. Aliás, você só vai ser útil se você for como eu. Se se a mão fosse como um olho, aí ele não rejeitaria. Mas porque a mão é mão e não é olho, o olho diz assim, eu não preciso de você. Esses são os orgulhosos. Pensam que não precisam dos outros. Nós sempre temos esses 2 grupos na igreja. Os melindrados, que por causa dos orgulhosos se afastam da comunidade, e temos os orgulhosos que acabam escanteando e excluindo as outras pessoas. Não deve ser nem uma coisa nem outra. Como é que deve ser? A função da palavra é sempre perturbar os confortados e confortar os perturbados. Né? Então, para os melindrados, a palavra vem dizendo assim, não, venha, legitima a sua diferença, se empodere na sua diferença. Para os orgulhosos, a palavra vem dizendo assim, não, se humilhe, aceite quem é diferente de você. Para a gente caminhar muito rapidamente, eu queria colocar 3 palavras como forma de conclusão, para a gente pensar como então, já que a gente viu que a gente deve viver em unidade e em diversidade, como a gente deve viver como é que isso é possível a gente viver o dia a dia da igreja em unidade e diversidade. Veja o que o texto diz. Primeiro, a interdependência. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. O que o texto está querendo dizer claramente para a gente? Todo mundo precisa de todo mundo. Todo mundo na igreja precisa de todo mundo. Ninguém é indispensável na igreja. Isso é interdependência. Todos nós somos como uma rede. Se um lado, uma linha fura a rede, toda a rede sente. Todos os nós da rede são necessários. Assim é a igreja. Não há uma pessoa que não tenha algo para dar à igreja. Todos nós temos. A segunda palavra, eu não quero me deter muito mais, é a equidade. E aqui ele fala uma coisa muito interessante nesses versículos. Veja só. Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos com especial honra.
E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Sabe o que isso quer dizer, gente? A gente pensa assim, né? Aplicando isso, por exemplo, ao contexto da família. De maneira geral, a gente pensa assim, os pais devem tratar os filhos todos da mesma maneira. Ou o professor precisa lidar com os alunos todos da mesma maneira. No entanto, não é assim. E não é assim que a Bíblia está ensinando também. O que a Bíblia está ensinando? Ele está falando aqui do corpo humano. E ele está falando que existem membros mais honrosos e menos honrosos, mais decorosos e menos decorosos. O que ele está querendo dizer? É isso mesmo. São os órgãos genitais. E esses a gente trata com especial honra. A gente esconde. Porque isso é uma vergonha, andar, né, pelado por aí, como é que você vai mostrar aí? Então você tampa, você trata com especial honra. A mesma coisa você não faz com sua mão, por exemplo. Você não sai por aí de luva, porque não pode mostrar a mão. Você trata as partes do seu corpo de forma diferente. Assim também no corpo de Cristo. Cada membro do corpo precisa de um tratamento especial. Para quê? Para que no final das contas todos tenham igualdade. Porque a mão não precisa, né, de chamar atenção para ela. Ela já chama atenção por si própria. Mas outras partes do corpo, sim. Por isso é a equidade. O fim é que todos sejam iguais. No entanto, o tratamento para cada um é diferente. Isso é equidade. Terceira palavra para a gente. A primeira, você lembra? Interdependência. A segunda, equidade. E a terceira, para a gente encerrar aqui, empatia. Versículo 26 diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Veja que agora ele está falando do sentimento. Ele não está mais falando da produtividade. Ele está falando do sentimento. Quando um membro é honrado, a alegria é de toda a comunidade. Quando um membro é desonrado, a tristeza é de toda a comunidade. Você já levou uma topada no dedinho mindinho? Será que é só o seu dedinho que dói? Todo o corpo parece que está voltado para aquele machucado ali. É isso que acontece. A metáfora do corpo, ela é muito boa por conta disso. Tem várias variantes para a gente pensar nisso. Todo o corpo sofre. Quando você está de dor de cabeça, aquela enxaqueca, o melhor que tem é descansar o corpo todo. Fecha a porta do quarto, apaga a luz, fica lá sem fazer nada. Porque a cabeça está doendo, mas o corpo todo está sentindo. Empatia é sentir a dor do outro, dentro da dor do outro. Isso é ser empático. E aí, para a gente encerrar, eu queria então deixar algumas reflexões para a gente. 3 perguntinhas para a gente encerrar. Primeiro, como é que você lida com os irmãos que pensam diferente de você? Talvez aqui na nossa comunidade, mesmo a gente sendo um grupo tão homogêneo, perto do espectro que tem na nossa cidade, né, de pessoas tão diferentes, como é que você lida dentro? Não, talvez aqui você tenha, né, pessoas que pensam diferente de você. Como é que você lida com essas diferenças? E aprende. Ensina e aprende. Né? Essa é a grande magia do nosso corpo. Ensina e aprende. Como é que você lida com essas pessoas que pensam diferente de você? Uma segunda pergunta para a nossa reflexão. O que você tem feito para preservar a unidade da igreja? Não só as diferenças, mas a unidade na igreja. Quando há algum tipo de atrito, quando as diferenças, né, provocam algum tipo de rixa, como é que você tem agido nesse contexto? Quando pessoas agem de maneira que você não gosta, como é que você tem agido para preservar
a unidade da nossa igreja. E por último, você se identifica mais com um melindrado ou com um orgulhoso? E a partir disso, que atitudes você pode tomar para amadurecer como igreja? Para não ser mais como uma criança que não sabe ou não tem consciência do próprio corpo, ou como um adolescente que é meio desengonçado, mas como um adulto que cuida do seu próprio corpo. Como é que você pode amadurecer, seja você um melindrado ou um orgulhoso? Como é que você pode sair dessa categoria para de fato ser alguém maduro que serve ao corpo, que serve em unidade e que serve em diversidade? Eu espero que você possa pensar nessas perguntas aí durante a semana. Quem sabe nos pequenos grupos a gente pode discutir um pouquinho sobre isso. E principalmente que a gente possa redescobrir a nossa própria comunidade a partir dessa unidade e a partir dessa diversidade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Eu quero dar a você a oportunidade de fazer essa oração aí onde você está, silenciosamente. Vamos ter aqui alguns segundos de oração silenciosa para que você possa refletir nessas perguntas que a gente fez, nessa palavra, para que essa semente possa de fato cair em terra boa dentro do seu coração.